O CEO milionário disse: nem nua alguém te quer, mas ao vê-la provocante com outro, foi dominado pelo ciúme. Você não vai acreditar no que o CEO milionário disse para ela, mas ao vê-la provocante com outro, implorou por uma segunda chance. O relógio marcava quase 10 da noite, quando Helena Duarte ainda digitava os últimos relatórios do dia, sozinha na imensidão de vidro e mármore do 30º andar da Monteiro Corporation. A cidade brilhava lá fora, um mar de luzes, carros e promessas que pareciam tão distantes quanto os sonhos que ela guardava desde menina. Rafael Monteiro, o temido CEO da empresa, ainda estava em sua sala, atrás das portas de vidro fosco. O homem que ela admirava e temia era o mesmo que fazia seu coração acelerar cada vez que sua voz grave soava em meio ao silêncio do escritório. Eles tinham um segredo, algo que ninguém poderia saber. Durante meses, entre planilhas e reuniões, Rafael e Helena haviam cruzado uma linha invisível. Ele, poderoso, arrogante, irresistível. Ela, doce, dedicada, com uma coragem silenciosa que o fascinava. Às vezes, o toque de suas mãos acontecia por acaso, ou talvez de propósito. E então, os olhares se tornavam mais longos, as palavras mais carregadas de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Naquela noite, porém, o clima estava diferente. O ar parecia pesado. Helena sentia isso. Ela se levantou da mesa e, com o coração batendo forte, foi até a sala dele. Rafael estava de pé, olhando pela janela, o paletó jogado sobre a poltrona e a gravata afrouxada. O cabelo escuro despenteado e o rosto cansado. Um homem que parecia carregar o mundo sobre os ombros. E ainda assim, mantinha o mesmo olhar frio e controlador. Está tudo pronto, ela disse, tentando manter o tom profissional. Enviei o relatório financeiro e agendei a reunião com o conselho. Ele não respondeu de imediato. Apenas virou o rosto devagar, observando-a. Helena sentiu o peso daquele olhar. Não era apenas o olhar de um chefe, era o olhar de um homem que a desejava e que odiava o próprio desejo. Helena, ele murmurou, aproximando-se um passo. Por que você ainda está aqui? Estou terminando o trabalho, Sr. Monteiro, respondeu formal. Como sempre. Ele riu baixo, um som sem humor. Sempre tão dedicada, tão obediente. Helena desviou o olhar, sentindo o rosto corar. Ela sabia o que viria. Já acontecera antes, um toque, um beijo rápido, um erro que se repetia. Mas naquela noite, ela queria mais do que migalhas de um homem que só a procurava quando o mundo o cansava. Rafael, ela sussurrou, ousando chamá-lo pelo nome. Isso não pode continuar assim. Ele franziu o senho. Assim como? Como se eu fosse uma distração, como se o que acontece entre nós fosse um capricho. Rafael suspirou, impaciente, passando a mão pelos cabelos. Helena, você sabia desde o começo que eu não faço promessas. Ela sentiu o coração apertar. Eu não quero promessas. Só quero respeito. As palavras o atingiram de forma inesperada. O CEO, acostumado a comandar e intimidar, sentiu-se desafiado. E como todo homem orgulhoso, reagiu com frieza. Respeito? Ele repetiu com um sorriso sarcástico. Não me venha com esse discurso sentimental. Você sabia o que estava fazendo. Helena deu um passo para trás. Eu sabia que estava me apaixonando, Rafael. O silêncio foi pesado. Ele ficou imóvel, encarando-a como se ela tivesse dito o pior dos insultos. Rafael Monteiro, o homem que não acreditava em amor, ouvindo aquilo de alguém que ele nunca teve coragem de assumir. Apaixonando? Ele riu, mas havia algo de amargo na risada. Helena, não seja ingênua. Ela sentiu as lágrimas subirem aos olhos, mas não deixou que caíssem. Então é isso? Eu sou apenas mais uma. Rafael se virou, impaciente, pegando o paletó. Você é uma funcionária, Helena, e está se esquecendo do seu lugar. As palavras foram como uma faca. Ela ficou parada, sem fôlego. O meu lugar? Ele se aproximou dela, o olhar gelado. Sim,
O seu lugar é atrás daquela mesa, fazendo o que eu mando, não tentando se meter na minha vida. Por um segundo ela achou que ele fosse se arrepender, que o orgulho cederia. Mas não, Rafael estava ferido, e o orgulho de um homem ferido pode ser cruel. Sabe, Helena, ele disse com voz baixa, quase venenosa, nem nua alguém te quer. Você devia agradecer por eu ter te olhado 2 vezes. O mundo parou. Helena ficou imóvel, sem entender o que acabara de ouvir. As lágrimas que ela segurava escorreram de uma vez. Rafael percebeu o que tinha dito, mas não recuou. Virou-se e saiu da sala, deixando-a ali, sozinha, quebrada. O som da porta batendo ecoou como um tiro. Helena ficou parada por alguns segundos, tentando respirar. Depois, lentamente, foi até o espelho do banheiro da empresa. Olhou o próprio reflexo, o rosto borrado de maquiagem, os olhos inchados, e mal se reconheceu. Mas, entre a dor e a humilhação, nasceu algo dentro dela, uma chama, uma raiva silenciosa. Você vai se arrepender, Rafael Monteiro, murmurou, com a voz trêmula, mas firme. Vai se arrepender de cada palavra. Nos dias seguintes, Helena pediu demissão. Recusou todas as tentativas do Departamento de Recursos Humanos de fazê-la ficar. Disse apenas que tinha novos planos, e realmente tinha. Ela vendeu o carro, usou suas economias e se inscreveu em um curso de consultoria empresarial em São Paulo. Passou noites em claro estudando, se reinventando, aprendendo sobre o mundo dos negócios. O mesmo mundo que um homem como Rafael achava que ela nunca pertenceria. Cortou o cabelo, mudou o guarda-roupa, ergueu o queixo. A mulher que chorou naquela sala não existia mais. Meses se passaram, e quando Helena recebeu o convite para o grande baile empresarial anual da Monteiro Corporation, seu coração disparou. Não por medo, mas por algo diferente. Por uma vontade silenciosa de mostrar quem ela se tornara. Ela abriu o armário e escolheu o vestido vermelho mais ousado que tinha. Justo, elegante, provocante. Olhou-se no espelho e sorriu. Agora sim, Rafael Monteiro. Agora você vai ver quem ninguém queria. E naquela noite, enquanto os refletores iluminavam o salão de gala, a mulher que ele um dia humilhou entraria pela porta principal. Não como assistente, mas como a nova consultora da empresa rival que ameaçava seu império. O destino estava prestes a colocá-los frente a frente novamente, e desta vez seria ele quem perderia o fôlego. O salão do Hotel Imperial Palace era um mar de brilho, luxo e poder. Homens de terno sob medida e mulheres em vestidos reluzentes circulavam entre taças de champanhe, discursos ensaiados e sorrisos frios. Era a noite do baile empresarial da Monteiro Corporation, o evento mais aguardado do ano, onde alianças eram firmadas, rivais se estudavam e cada olhar podia significar uma jogada de milhões. Rafael Monteiro, o temido CEO da noite, chegou cercado de diretores e seguranças. Alto, imponente, vestindo um terno preto impecável, irradiava autoridade. Os flashes se voltavam para ele, mas nada parecia impressioná-lo. Havia semanas que nada o impressionava. Desde o fim com Helena, algo dentro dele havia se tornado silencioso demais. Trabalhar, viajar, dominar reuniões, nada preenchia o vazio que ele não admitia sentir. No entanto, se alguém ousasse perguntar sobre ela, ele apenas sorria e dizia, uma funcionária que confundiu profissionalismo com emoção. Já passou. Mas, naquela noite, o passado estava prestes a se vingar. Enquanto Rafael brindava com investidores, uma movimentação diferente começou na entrada do salão. As pessoas pararam por um instante. Sussurros surgiram. O som dos saltos ecoou sobre o mármore, e então ela apareceu. Helena Duarte. O vestido vermelho colado ao corpo parecia ter sido desenhado para ela. O decote elegante revelava o suficiente para provocar sem vulgaridade. O cabelo, agora curto e ondulado, emoldurava o rosto com perfeição. E o olhar, aquele olhar doce e inseguro, havia desaparecido. No lugar, havia uma mulher firme, confiante, impossível de ignorar.
Rafael, ao vê-la, congelou. Por um segundo, esqueceu o ar, o champanhe na mão, o público ao redor. Helena, a mulher que ele feriu com palavras que agora o assombravam todas as noites. Nem nua alguém te quer. A frase ecoou na mente dele como uma sentença. E ali estava ela, desejada, admirada, comentada por todos. Ela caminhava acompanhada de Leonardo Navarro, um renomado investidor espanhol, conhecido pela elegância e pelo sorriso encantador. Leonardo segurava a cintura dela com naturalidade, como se tivesse todo o direito do mundo. E ela não recuava. Os dois pareciam uma pintura viva. E Rafael sentiu algo que não sentia há muito tempo. Ciúme. Rafael, chamou Henrique, seu amigo e diretor financeiro. Está tudo bem? Está, sim, respondeu o CEO, disfarçando o incômodo. Só achei curioso ver Helena aqui. Henrique arqueou as sobrancelhas. Helena Duarte? A ex-assistente? Ela mesma. O amigo riu baixo. Pois parece que ela não ficou parada. Dizem que agora trabalha para a Global Dynamics, a consultoria que está tentando conquistar uma fatia do nosso mercado. Rafael fechou a expressão. Global Dynamics? Sim, e parece que ela é uma das novas representantes. Ele virou a taça em um gole só. A mulher que ele humilhou estava agora do outro lado da mesa de poder. E, para completar, linda o suficiente para tirar o sono de qualquer homem. Mais tarde, durante o jantar, Helena caminhava entre empresários e investidores com naturalidade. Ela sorria, conversava, era elogiada. Parecia ter nascido para aquele ambiente. Mas por dentro, o coração ainda batia acelerado. Ela sabia que ele estava ali. Sabia que, em algum ponto daquele salão, Rafael a observava. E essa era a verdadeira vitória. Fazer o homem que a destruiu sentir algo que ele jurava não sentir. Quando os olhares finalmente se cruzaram, o mundo pareceu silenciar. Rafael se aproximou lentamente. O perfume dele, o mesmo de antes, marcante, sofisticado, quase hipnótico, a envolveu por um instante. Ela manteve a postura. Helena Duarte, disse ele com um meio sorriso. Não imaginei que voltaria a me ver tão cedo. Eu também não, respondeu ela sem se abalar. Mas o destino tem um senso de ironia, especialmente com pessoas arrogantes. Ele estreitou os olhos. Continua com a língua afiada. E você com o ego inflado? Ela retrucou. Pelo visto, nada mudou. Rafael riu, mas o som saiu tenso. Mudou sim. Eu aprendi que subestimar alguém pode sair caro. Que bom, disse ela fria. Espero que tenha aprendido também a pensar antes de falar. A lembrança da frase cruel o atingiu em cheio. Por um instante, o orgulho dele vacilou, e Helena percebeu, mas não seria ela a dar o primeiro passo. Com licença, Rafael. Ela se virou para Leonardo. Vem, querido. Estão esperando a gente para o brinde. O termo querido foi uma punhalada. Rafael ficou parado, assistindo enquanto ela se afastava, rindo, linda, acompanhada de outro homem. E o que ele sentiu foi um misto de raiva, arrependimento e desejo, uma mistura perigosa para um homem acostumado a dominar tudo ao redor. Mais tarde, naquela noite, o baile ganhou ritmo. A música se tornou mais lenta e casais começaram a dançar. Helena, relutante, aceitou o convite de Leonardo para uma valsa. Enquanto rodopiava nos braços do investidor, seus olhos se cruzaram novamente com os de Rafael. Ele estava parado, observando, com o maxilar travado e as mãos fechadas em punho. Você está sendo observada, sussurrou Leonardo em seu ouvido divertido. Eu sei, respondeu ela, sem desviar o olhar. E é exatamente o que eu quero. A música terminou com um toque suave e ela se afastou com um sorriso que misturava satisfação e dor. Helena sabia que o jogo estava apenas começando, mas Rafael não conseguia lidar com aquilo. Depois de algumas taças de uísque, ele foi até ela determinado. Precisamos conversar, disse com a voz firme. Helena arqueou uma sobrancelha. Acho que não temos mais nada a dizer. Sempre temos, respondeu ele dando um passo à frente.
principalmente quando alguém reaparece do nada e começa a brincar com fogo. Ela sorriu de leve. Ah, Rafael, o fogo sempre esteve em você. Eu só aprendi a não me queimar mais. Antes que ele respondesse, Leonardo voltou, pousando a mão na cintura dela. Tudo bem aqui? Perfeitamente, disse Helena, sorrindo para o investidor. Estávamos apenas relembrando velhos tempos. Rafael sentiu o sangue ferver. Aquela mulher estava o desafiando, o provocando, e ele, o homem mais poderoso da cidade, não sabia como reagir. Pela primeira vez em anos, não tinha controle, e isso o apavorava. Horas depois, já de madrugada, Rafael entrou em sua cobertura e jogou o paletó no sofá. A imagem de Helena com Leonardo ainda o perseguia. O sorriso dela, o vestido vermelho, o olhar que não o temia mais. Ele andou de um lado para o outro, irritado. Tentou convencer a si mesmo de que não se importava, de que era apenas orgulho ferido, mas não era. Era algo mais profundo, mais intenso, mais perigoso. Nem nua alguém te quer. A lembrança daquela frase o fez fechar os olhos com raiva. Ele havia machucado uma mulher que agora não apenas se reergueu, mas o superou. E pela primeira vez, Rafael Monteiro sentiu o que ele tanto desprezava sentir: vulnerabilidade. Ele sabia que precisava vê-la de novo, precisava entender o que estava acontecendo. Ou talvez apenas confirmar o que já temia, que o homem que acreditava controlar tudo estava se perdendo por amor. O dia seguinte amanheceu cinza sobre São Paulo, mas o clima dentro da Monteiro Corporation era tudo menos tranquilo. Desde o baile, Rafael Monteiro não conseguia se concentrar. Cada reunião parecia interminável, cada relatório sem sentido. Ele lia, assinava, respondia, mas a mente estava longe, parada naquela imagem que o atormentava. Helena vestida de vermelho, sorrindo para outro homem. Era como se o mundo tivesse decidido rir dele. A mulher que ele julgou inferior, que ele humilhou, agora estava em ascensão, e o pior, brilhando em um território que antes era só dele. Ele tentava se convencer de que era apenas orgulho, mas, quando o nome dela apareceu no cabeçalho de um novo contrato, sentiu o coração disparar. Assunto: reunião de parceria, Global Dynamics, X Monteiro Corp. Responsável: Helena Duarte. O destino tinha um senso de ironia cruel. A mulher que ele jurou nunca mais ver estava de volta à sua mesa de negociações. Na tarde seguinte, a sala de reuniões no 301º andar estava impecável. Telas ligadas, gráficos abertos, pastas alinhadas. Rafael ajustou a gravata e olhou pela janela, tentando disfarçar a inquietação. Quando as portas se abriram, o perfume dela chegou antes do som dos saltos. Helena entrou com passos firmes, vestida em um conjunto bege que realçava a elegância e o poder que agora emanava naturalmente. Senhor Monteiro, cumprimentou ela formal, sem o menor traço de emoção. Espero que esteja bem. Estou sim, respondeu ele forçando um sorriso. Aparentemente, melhor do que esperava. Ela se sentou de frente para ele, cruzando as pernas com calma. Ótimo. Vamos direto ao ponto, então. A reunião começou. Profissional, objetiva, fria. Mas por trás de cada frase havia um subtexto silencioso, uma tensão que nem as paredes de vidro conseguiam esconder. Rafael observava cada detalhe. O tom da voz dela, a segurança com que explicava os números, o modo como não o olhava diretamente. Helena havia se tornado tudo o que ele sempre quis que ela não fosse. Independente, inatingível, confiante. Em determinado momento, Leonardo entrou na sala, atrasado. Perdoem-me pela demora, disse, beijando a mão de Helena com naturalidade. Rafael apertou o punho debaixo da mesa. Que bom que pôde nos honrar com sua presença, Sr. Navarro, disse com sarcasmo. Leonardo sorriu. Helena estava me atualizando sobre o andamento das propostas. Ela tem sido brilhante, como sempre. Rafael fingiu indiferença, mas por dentro o sangue fervia. A cada elogio, a cada olhar entre eles, ele sentia algo crescer dentro do peito.
uma mistura de ciúme, arrependimento e desejo reprimido. Quando a reunião terminou, Helena se levantou, recolheu os papéis e se despediu. Foi um prazer, Sr. Monteiro. Espero que possamos manter uma relação produtiva. Ele não resistiu. Helena! Chamou antes que ela saísse. Precisamos conversar. Ela se virou lentamente. Sobre o quê? Negócios? Você sabe que não, disse ele firme. Sobre nós. Ela sorriu com ironia. Nós? Não existe nós, Rafael. Você mesmo deixou isso bem claro, lembra? As coisas mudaram, murmurou ele. Mudaram para quem? Retrucou. Porque para mim o que mudou foi que agora eu tenho o que você nunca me deu. Respeito. Ela virou as costas e saiu, deixando-o sozinho. Nos dias seguintes, Rafael tentou evitá-la e falhou miseravelmente. Ela aparecia em cada evento, cada conferência, sempre impecável, sempre acompanhada de Leonardo. E quanto mais ele tentava se convencer de que não se importava, mais obcecado se tornava. Até que, em uma sexta-feira à noite, ele a viu novamente. Dessa vez, em um coquetel de lançamento da Global Dynamics. Helena usava um vestido preto curto, de tecido leve, e um sorriso provocante que parecia dizer: eu venci. Ela o notou de longe e fez questão de cumprimentá-lo com um olhar calmo e calculado. Leonardo estava ao lado dela, segurando uma taça de champanhe. Rafael não resistiu. Se aproximou com o coração acelerado e o orgulho em frangalhos. Bela festa, disse, aproximando-se de Helena. E você, ainda mais bela. Ela arqueou uma sobrancelha. Obrigada, Sr. Monteiro. Que surpresa vê-lo aqui. Achei que não gostasse de dividir espaço com concorrentes. Eu vim por curiosidade, disse ele, cruzando os braços. Queria ver de perto quem anda tirando o sono do meu departamento de inovação. Curioso, respondeu ela, sorrindo. Achei que o sono de um CEO milionário fosse intocável. Ele deu um passo à frente, o olhar fixo nos dela. Depende de quem o tira. Por um instante, o ar pareceu sumir entre os dois. Helena manteve o olhar, mas sentiu o coração acelerar. Ainda havia algo ali, algo que ela tentava enterrar todos os dias, mas que teimava em reviver toda vez que o via. Cuidado, Rafael, disse baixando o tom. O jogo virou, mas o fogo ainda queima. E você está brincando com ele, retrucou ele. Talvez, respondeu ela, mas agora sou eu quem segura o fósforo. Ela se virou e caminhou até Leonardo, que a esperava sorrindo. Quando o investidor a envolveu pela cintura e sussurrou algo em seu ouvido, Helena riu, e o som da risada dela foi o golpe final. Rafael sentiu o corpo inteiro enrijecer. O orgulho, o desejo e a raiva se misturavam num turbilhão. Ele se virou e deixou o salão, respirando fundo, com o coração disparado. Mas aquela noite não terminaria ali. Horas depois, já de volta à sua cobertura, Rafael encarava o copo de uísque como se a bebida pudesse apagar a imagem de Helena dançando com outro. Mas quanto mais tentava esquecer, mais havia. O sorriso, o perfume, o olhar firme. Ele se levantou, pegou o celular e digitou a mensagem antes que a razão o impedisse. Rafael, precisamos conversar. Amanhã, às 10, no meu escritório. Ela visualizou. Não respondeu. No dia seguinte, Rafael chegou mais cedo. Passou a manhã tentando ensaiar o que diria, como se houvesse palavras capazes de apagar o que ele havia feito. Quando Helena finalmente entrou, pontual como sempre, ele se levantou. Helena, Se for sobre negócios, fale com meu diretor, interrompeu ela. Se for sobre o passado, já ficou lá. Não é sobre o passado, disse ele com a voz firme, mas trêmula. É sobre o que ainda existe. Ela ficou em silêncio. Por um instante o olhar dela vacilou. Você destruiu tudo, Rafael, disse, baixinho. E agora quero o quê? Quero te ver, ele respondeu. Sem máscaras, sem raiva, só te ver. Helena respirou fundo. Tarde demais. Ela virou as costas e saiu, deixando-o sozinho mais uma vez. Rafael se jogou na cadeira, frustrado. Mas, pela primeira vez, ele entendeu algo que sempre negou.
Não era mais ele quem comandava o jogo. Agora, Helena era quem ditava as regras. Ele, o poderoso CEO milionário, estava completamente preso à mulher que um dia desprezou. Enquanto isso, no carro com Leonardo, Helena olhava pela janela, perdida em pensamentos. Ela tentava se convencer de que não sentia mais nada, mas o coração teimava em latejar cada vez que lembrava do olhar dele. Ela o odiava, mas parte dela ainda o amava. E no fundo, sabia. O verdadeiro jogo ainda estava apenas começando. Aquela noite chuvosa parecia refletir o caos que vivia dentro de Rafael Monteiro. O homem que sempre teve o controle de tudo, dos negócios, dos contratos, das pessoas, agora era prisioneiro de um sentimento que ele nem sabia nomear direito. Ele havia passado dias sem dormir, revisando cada palavra dita, cada gesto, cada erro. O rosto de Helena Duarte o perseguia em cada esquina, em cada gota de silêncio. O som da voz dela, a forma como o olhava com indiferença agora. Era como se o universo tivesse invertido os papéis. O homem arrogante que destruiu uma mulher, agora era o destruído. No escritório, tarde da noite, Rafael encarava a janela do 13º andar. A cidade cintilava abaixo, mas ele só via o vazio. Sobre a mesa, o contrato da parceria com a Global Dynamics. No canto do papel, a assinatura de Helena. Ele passou os dedos sobre o nome dela, como se aquilo fosse um toque real. E então percebeu algo que sempre negou: o medo. Medo de tê-la perdido para sempre. Medo de que outro homem a fizesse feliz, risse com ela, a tocasse do jeito que ele nunca teve coragem de tocar sem ferir. Que diabos eu fiz? Murmurou, encostando a testa no vidro. Do outro lado da cidade, Helena fechava a mala sobre a cama do hotel. Tinha decidido aceitar uma proposta para trabalhar fora do país, em uma filial da Global Dynamics, em Londres. A nova fase de sua vida começaria longe. Longe de lembranças, longe de Rafael. Mas por mais que tentasse se convencer, o coração ainda pesava. Ela não queria admitir, mas cada vez que o via, sentia o mesmo frio no estômago. O mesmo que sentira quando o amava. E o mesmo que sentira quando ele a destruiu. Ela respirou fundo, pegou o passaporte e colocou sobre a mala. Dessa vez, eu escolho a mim, pensou. Mas o destino não costuma pedir permissão. Na manhã seguinte, Rafael entrou de surpresa na sede da Global Dynamics. A recepcionista mal conseguiu impedi-lo. O olhar dele era o de um homem em desespero. Preciso falar com Helena Duarte, disse com a voz grave e urgente. Senhor, ela está em reunião. Então interrompa. Ele passou direto, abrindo a porta da sala. Helena se levantou, surpresa. Rafael? O que você está fazendo aqui? Ele ficou diante dela, respirando fundo, o rosto tenso, os olhos carregados de emoção. Eu precisava te ver, antes que fosse tarde demais. Tarde demais? Ela cruzou os braços. A única coisa tarde aqui é o seu arrependimento. Eu sei, respondeu ele, se aproximando devagar. E talvez eu mereça te ouvir dizer isso, mas não dá mais para fingir. Ela balançou a cabeça, tentando se manter firme. Fingir o quê, Rafael? Que ainda existe algo entre nós? Isso acabou no dia em que você me humilhou. Eu sei o que disse, interrompeu ele com a voz trêmula. E me odeio por isso todos os dias. Bom saber que você tem consciência, respondeu ela fria. Agora, se me der licença, tenho um voo para pegar. Ele segurou o braço dela, sem força, apenas com desespero. Não vai embora. Não assim. Me solta, Rafael. Por favor, Helena, disse ele, a voz quebrada. Me escuta. Ela ficou parada, sem saber se gritava ou chorava. Rafael parecia um homem diferente. O olhar dele não tinha mais arrogância, apenas arrependimento. Você quer o que de mim? Perguntou ela com lágrimas nos olhos. Que eu te perdoe? Que esqueça o que você disse? Ele respirou fundo. Eu quero que saiba que eu nunca esqueci você, que cada noite, cada silêncio foi um castigo. Eu achei que podia apagar o que sentia, mas quando te vi naquele baile, ele sorriu de leve com tristeza. Quando te vi com outro homem,
Percebi que perdi mais do que o controle. Eu perdi você. Helena desviou o olhar. Você não perdeu o que nunca valorizou. Ele deu um passo à frente. Eu era covarde, Helena, orgulhoso. E quando vi você crescendo, se tornando alguém que não precisava mais de mim, isso me destruiu, mas também me fez ver quem eu realmente era. Ela ficou em silêncio. As lágrimas começaram a rolar, mesmo quando ela tentava contê-las. Rafael se aproximou devagar, parando a poucos centímetros. Eu não quero te prender, só precisava te dizer que te amo. Você não sabe amar, Rafael. A voz dela tremia. Eu aprendi. Ele respondeu baixinho. Aprendi do pior jeito. Helena fechou os olhos. Por um momento, o mundo pareceu parar. Ela sentia o coração bater descompassado, dividido entre a dor e a saudade. Você me feriu de um jeito que ninguém mais conseguiria, disse ela chorando. E mesmo assim, parte de mim ainda... Ela parou, sem conseguir terminar. Ainda o quê? Ele perguntou com a voz embargada. Ela o encarou. Ainda sente. Rafael encostou a testa na dela, o toque leve, hesitante. Me deixa tentar de novo. Não como seu chefe, não como o homem arrogante que te destruiu, mas como alguém disposto a aprender a merecer você. O silêncio que veio depois foi carregado. E então, Helena suspirou. Eu não confio em você. Ainda não. Eu sei, ele respondeu. Mas se eu precisar passar o resto da vida para reconquistar essa confiança, eu vou. Ela se afastou um passo, enxugando as lágrimas. Rafael, eu vou para Londres. Ele sorriu de leve, triste. Então eu espero, mesmo que demore. Helena o olhou por um instante. A raiva que sentia havia se transformado em algo mais brando, mais humano. Ela sabia que o amava, mas também sabia que precisava se amar primeiro. Eu não sei o que vai acontecer, disse pegando a bolsa. Mas se for para ser, o tempo vai mostrar. Rafael assentiu com os olhos marejados. Só promete uma coisa. O quê? Que nunca mais acredite quando alguém disser que você não é desejada. Porque agora eu sei que nem o mundo inteiro seria suficiente para te merecer. Ela sorriu de leve, emocionada. Tarde demais para se redimir, CEO. E saiu pela porta com o coração em guerra. Meses se passaram. Helena se adaptou à vida em Londres, brilhando na nova função. Mas em meio a conferências e viagens, às vezes, uma mensagem inesperada aparecia em seu celular. Rafael, espero que o tempo esteja te tratando bem. Rafael, vi sua entrevista na Forbes. Orgulho é pouco. Ela nunca respondia, mas toda vez que lia, sorria. 6 meses depois, Helena voltou ao Brasil para uma convenção internacional. Durante o jantar de encerramento, ouviu uma voz familiar atrás dela. Dizem que o tempo cura tudo. Ela se virou e viu Rafael de terno cinza, o olhar sereno. Mas comigo, ele só aumentou o que eu sentia. Helena sorriu sem saber o que dizer. Ele estendeu a mão. Uma última dança? Ela hesitou, mas pela primeira vez não sentiu medo. Uma última, respondeu. E enquanto dançavam sob as luzes douradas do salão, o mundo parecia girar em silêncio. Rafael a segurava com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-la. E ela, pela primeira vez, sentiu que talvez, só talvez, o homem que um dia a destruiu estava aprendendo o verdadeiro significado do amor. O passado ainda doía, mas naquela noite, entre a culpa e o perdão, algo novo nascia. Não uma volta ao que era, mas o começo do que poderia ser. E quando ele sussurrou no ouvido dela, dessa vez eu não vou deixar você ir. Helena apenas respondeu com um sorriso calmo. Então aprenda a ficar. E assim, sob o olhar atento do destino, a mulher que ele um dia desprezou se tornou o amor que o ensinou a ser humano.